Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, item 11, que pertence ao tópico não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Esse item 11 está baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12, onde o evangelista narra o seguinte episódio. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então vejam, pessoal, que nessa passagem, Jesus, como em várias outras, Jesus convive com todos os seres indistintamente. Ele não discrimina seres de má vida de seres de bem, Não existe essa divisão para Jesus. Jesus, como ser iluminado que era, olhava em todos o mesmo potencial divino para despertar espiritualmente. Todos tinham potencial para despertar espiritualmente. Ele, Jesus, era um ser desperto. Ele, Jesus, era um ser que já havia atingido a iluminação, que já havia atingido a perfeição espiritual. E por isso tinha esse olho de sabedoria que ia para além das aparências. Então ele não olhava para fariseus e para publicanos. Ele olhava para todos como filhos do mesmo Pai, que aspiravam a uma mesma felicidade, mas que sofriam do problema da ignorância espiritual. E ele, como um ser compassivo que era, trabalhava incessantemente para diminuir essa ignorância, para dissipar essa ignorância, para que todos os seres pudessem usufruir da mesma felicidade e da mesma paz que ele, Jesus, usufruía. Então ele convivia com todos indistintamente. Ele sabia que da parte dos fariseus, dos saduceus e de todos os religiosos da época, havia um forte preconceito contra os publicanos, porque os publicanos eram judeus que se encarregavam de cobrar os impostos para o Império Romano, que dominava a Judéia naquela época. Então, assim como hoje, ninguém gosta de pagar imposto, Ninguém gostava de pegar parte do seu dinheiro e ter que dar para o governo. Então, os publicanos eram muito mal vistos, Os fariseus os chamavam de pessoas de má vida, porque consideravam como verdadeiros traidores, Como é que judeus exploram outros judeus a serviço dos romanos? Eles achavam isso o fim da picada, Eles não olhavam isso com bons olhos de jeito nenhum. E aí, quando viram Jesus ali, sentado, conversando, e se alimentando com essas pessoas, eles questionaram os discípulos, Questionaram os discípulos, falaram: poxa vida, como é que seu mestre, que se diz de uma pureza transcendental, que se diz altamente espiritualizado, convive com gente dessa qualidade, E aí Jesus, que sempre tinha ouvidos muito apurados, ouviu o que eles disseram, ou captou de alguma forma o que eles disseram e deu uma lição, Isso é muito interessante, O ser iluminado, ele nunca fica raivoso, Ele não tem aversão a nada, ele não briga com ninguém, ele simplesmente não perde a oportunidade de ensinar. E ouvindo os fariseus dizerem isso, como é que um mestre come com gente de má vida, como é que um mestre senta e conversa com gente de má vida, Jesus deu esse ensinamento: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Ora, o que ele disse aí? São justamente esses seres supostamente de má vida que mais precisam de um mestre espiritual, Só que Jesus sabia que os fariseus, do ponto de vista espiritual, eram tão ignorantes quanto os publicanos, quanto as prostitutas, quanto os ladrões. Não havia diferença do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque todos estavam presos às suas necessidades egoístas, Todos estavam o tempo todo querendo ganhar e com medo de perder, Todos estavam o tempo todo procurando prazer e evitando a dor,
todos queriam ser elogiados e não gostavam de ser criticados, e todos queriam ser reconhecidos e não gostavam de ser ignorados. Então nisso não havia diferença entre publicanos e fariseus, ladrões e outras categorias de pessoas, né? Todos estavam aferrados, né? Aprisionados na mesma gaiola, né? Nessa gaiola do ego, né? Nessa gaiola do apego, né? Nessa gaiola da ignorância espiritual, né? E aí, Kardec, a respeito dessa passagem, no item 12, ele comenta o seguinte: Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então vejam que aqui Kardec está fazendo uma distinção entre os publicanos, com os quais Jesus estava ali comendo, né, fazendo uma refeição, e os fariseus que estavam criticando Jesus. Por quê? Porque aqueles publicanos, embora fossem mal vistos pela alta sociedade da Judéia, eles estavam de corações mais abertos para sentar com Jesus e conversar com ele e aprender. Eles estavam dispostos a aprender. Eles se reconheciam como seres necessitados de luz. Já os fariseus não. Os fariseus eram orgulhosos, eram sacerdotes, eram os religiosos oficiais da época, mas achavam que não precisavam de ninguém, que Jesus não podia ensinar nada para eles, porque afinal de contas era um mero filho de carpinteiro. E eles não, eles eram doutores da lei, eram versados nas escrituras, né? Conheciam todos os textos sagrados. Como que o filho de um carpinteiro poderia ensinar alguma coisa para eles, né? Então Kardec está comentando essa atitude, né, diferente entre aqueles que eram considerados pela alta sociedade judaica como pessoas de má vida, mas que tinham uma abertura para receber os ensinamentos, e aqueles que se orgulhavam da sua posição, né, sacerdotal, né, da sua posição elevada na religiosidade judaica, mas que na verdade eram orgulhosos e que estavam completamente fechados a receber os ensinamentos de Jesus, né? E aí Kardec segue comentando: essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Percebem, pessoal, que Kardec aqui começa a falar de algo que inclusive foi o tema da nossa mensagem de hoje, né? Dentro do próprio movimento espírita. Vejam que Kardec está falando do movimento espírita, que sofre também dessas mazelas. Por quê? Porque afinal de contas, espíritas ou não espíritas, todos somos seres necessitados de evolução espiritual. Todos somos seres ainda muito primários do ponto de vista espiritual. Todos ainda estamos mergulhados numa profunda ignorância, né? Então, dentro do próprio espiritismo existem essas questões, né? As pessoas falam: poxa, aquela pessoa se comporta tão mal e tem uma mediunidade tão intensa, né? Tem uma mediunidade tão poderosa. Como é que Deus, né, dá um dom assim tão precioso para uma pessoa tão indigna, né? Então vejam que dentro do próprio movimento espírita nós nos deixamos levar, né, por esse vício de julgar, né, de achar que os outros não merecem, né, quando na verdade essas pessoas receberam o dom da mediunidade muitas vezes justamente porque necessitam trabalhar na seara do bem, porque tem muitos débitos para resgatar, né, e aí Deus lhes concede essa oportunidade, né, de trabalharem na seara do bem através da mediunidade, quitando, digamos assim, né, seus débitos espirituais do passado, né? E aí Kardec segue dizendo: digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Então vejam, Kardec está dizendo assim que a mediunidade é uma faculdade como outra qualquer, é uma faculdade humana como outra qualquer, né? Então não são só os homens
bons que têm olhos para ver, né? Não são só os homens bons que têm ouvidos que ouvem, né? Não são só os homens bons que sabem falar, todos sabem exercitar essas faculdades humanas. Do mesmo modo, a mediunidade também chega para todos, porque em última instância, todos nós, de uma forma ou de outra, conseguimos captar as vibrações que emanam do plano invisível, né? E o que nós fazemos com ela é que com essa capacidade, né, de captar as vibrações do plano invisível, o que nós fazemos com ela é que vai determinar se nós estamos usando bem ou não a nossa faculdade mediúnica, né? Do mesmo modo que nós podemos usar mal a nossa visão, podemos usar mal os nossos ouvidos, podemos usar mal a nossa fala. Tudo depende do nosso livre-arbítrio, né? Por isso Kardec segue dizendo: ora, nenhuma há, ou seja, nenhuma faculdade há, de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Porque vejam, pessoal, nós encarnamos num corpo humano para evoluir, né? Ou seja, nós encarnamos num corpo humano exatamente porque nós não somos perfeitos. Então o que Kardec está dizendo aqui é que se esse critério tão rigoroso que nós costumamos aplicar aos outros fosse aplicado por Deus, a maioria da humanidade, 99%, seria cego, seria mudo, né, e seria surdo, porque a maioria da humanidade ainda usa mal as suas faculdades, né? A gente ainda usa a nossa fala para praticar ações não virtuosas de fala, né? A gente ainda usa a nossa visão para ficar observando o que existe de pior nos outros, né, para criticá-los, né? A gente usa nossos ouvidos muitas vezes para captar as mensagens que não são mensagens que elevam. Então, se Deus fosse usar conosco o critério que nós costumamos usar com os outros, né, esse rigor, né, nós seríamos aqui uma humanidade surda, né, cega e muda, né, porque nós não temos capacidade ainda de usar todas as nossas faculdades só para o bem, né? Então Kardec aqui dá uma lição moral na gente, né, uma lição de que nós devemos ser mais tolerantes, né, devemos ser mais misericordiosos quando formos avaliar, né, o comportamento das pessoas. E ele segue dizendo: se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? Percebem? Kardec está aqui questionando até essa nossa tendência a julgar. Ele está querendo dizer assim: até que ponto nós somos capazes realmente de saber quem realmente é digno e quem realmente é indigno? Né? O povo costuma dizer: as aparências enganam. Então, até a nossa capacidade de julgar até que ponto os outros são bons e até que ponto os outros são maus, ela deve ser objeto do nosso questionamento, né? E também não nos compete ser juízes dos demais, né? Nós estamos aqui para cooperarmos e apoiarmos na medida das nossas possibilidades a todos aqueles que vierem ter conosco. E aí Kardec segue dizendo: a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Percebem, pessoal? Então Kardec pega aqui a frase de Jesus, que diz que são os doentes que precisam de médico, e aplica ao dom mediúnico. Quer dizer, são justamente aqueles espíritos mais devedores que mais precisam da mediunidade. Para quê? Para quitar seus débitos, né? Para poder resgatar, né, aquilo que fizeram de mal em vidas anteriores, né? Então a mediunidade, na maioria das vezes até, costuma ser um dom com que nascem pessoas, espíritos, né, que estão muito endividados, né, perante a vida, e que recebem esse dom para, com ele, praticando o bem, né, se reconciliarem consigo mesmos e com sua própria consciência. E Kardec segue dizendo: porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro?
Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Isso aqui é muito interessante, porque dentro dos centros espíritas a gente vê muito isso. Os médiuns recebem mensagens, por exemplo, o médium psicógrafo, né, ele recebe ali a mensagem, psicografa, e ao lê-la ele fala assim, nossa, essa mensagem foi para mim, né? Ou seja, ele percebe, ele começa a perceber que a mediunidade está sendo usada por seus mentores para dar lições a ele mesmo, para orientá-lo na sua própria caminhada espiritual, né? E isso fica marcado na mente do médium de uma maneira muito viva, porque ele recebeu ali diretamente, foi ele mesmo que psicografou algo que diz respeito, antes de tudo, ao seu próprio comportamento, à sua própria necessidade de correção no caminho espiritual, né? E aí Kardec segue dizendo, Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz, né? Ou seja, nas mãos do próprio médium, né? Que recebe diretamente as mensagens de seus mentores. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então vejam aqui que Kardec está dando aqui um ensinamento muito importante, sobretudo para aqueles que têm o dom mediúnico, né? Porque aquele que usa mal o dom mediúnico, ele fica... primeiro ele se torna vítima, né? Vítima de espíritos inferiores, porque veja bem, se o médium começa a usar a sua mediunidade para satisfazer desejos egoístas, ele começa a atrair para perto de si espíritos inferiores. Então só isso já é um autocastigo, né? Ele mesmo se castiga por quê? Porque ele começa a se cercar de energia pesada, né? Porque ele começa a sintonizar só com os planos inferiores da espiritualidade invisível. Então, quando Kardec fala aqui usa essas palavras, né, castigo, etc., ele na verdade está falando da lei de causa e efeito, né? Ou seja, a gente colhe o que semeia, e o médium não é diferente. Se o médium age de forma orgulhosa e egoísta, e a gente vê muitos médiuns, né, querendo ter benefícios pessoais com a sua mediunidade, né, eles acabam atraindo para si, né, a companhia de espíritos inferiores que só pela sua própria presença já serão um incômodo e uma aflição para esse médium. Fora isso, esse médium vai estar também se endividando perante a própria justiça divina, porque antes de encarnar ele se comprometeu a usar o seu dom para o bem, né? Ele se comprometeu a usar o seu dom para beneficiar outros seres e dessa forma também acabar se beneficiando. E se ele não o faz, ele desencarnará sobre o peso de novos débitos que ele acumulou, ao invés de ter quitado débitos de existências anteriores, né? E aí a Kardec conclui dizendo: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos, em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então vejam, pessoal, que para a doutrina espírita, o bom médium não é aquele que tem aquela mediunidade assim que chama atenção, né? O bom médium é aquele que, sobretudo, se tornou um canal para a espiritualidade superior, porque essa é a finalidade dos médiuns na Terra, né? Essa é a finalidade dos médiuns no movimento espírita, se tornar um canal dócil aos espíritos superiores,
né? Um canal que traga, né, para esse planeta tão sofrido mensagens de amor, mensagens de compaixão, mensagens de tolerância, mensagens de harmonia, né? O bom médium, e aí nós podemos nos incluir também, porque num sentido mais amplo, todos nós temos a capacidade de captar os impulsos que vêm do plano invisível, né? Os que a gente chama de médiums são aqueles que conseguem fazer isso de uma maneira bem ostensiva, bem clara, bem evidente, né? Então, por exemplo, Chico Xavier sentava ali, né, botava a mão na sua cabeça, né, e a outra mão escrevendo, e a gente percebia que era um espírito que estava escrevendo através dele. Mas nós, mesmo não sendo médiums ostensivos como Chico Xavier era, como Ivone Pereira era e como tantos outros são, nós captamos as vibrações que emanam do mundo espiritual, né? E nós temos essa responsabilidade perante a vida de captar o melhor que emana do plano invisível e não o pior. E para isso nós precisamos nos manter vigilantes, nós precisamos vigiar nossos corações e nossas mentes para que eles não sejam tomados por emoções perturbadoras e por pensamentos negativos, né? Só um coração compassivo, né, e uma mente lúcida poderão sintonizar com o que há de mais belo na espiritualidade superior e trazer para o mundo mais tolerância, mais paz, mais paciência, mais generosidade e mais misericórdia. Essa é a nossa grande responsabilidade como espíritas, né? Sermos canais limpos, sermos canais puros para a amorosidade que brota nos planos superiores e que anseia se manifestar na Terra através de nós, através de nossos corações dedicados ao bem, através de nossas mentes empenhadas numa prática espiritual profunda e intensa.